Uma melodia encanta turistas, mas Portugal vive afinado pela conjuntura europeia e internacional que se transforma. Nos dias de hoje somos guiados por evoluções políticas, económicas e sociais que pronunciam um futuro incerto. Assistimos à emergência de movimentos de cancelamento cultural, à ascensão de formações políticas de direita consideradas radicais, crises económicas e também ao acentuar da multipolaridade internacional. Neste 1º de dezembro, aniversário da restauração da independência, falamos com Jaime Nogueira Pinto, professor de Ciência Política e Relações Internacionais. O escritor faz-nos a análise de alguns temas mais fraturantes dos dias de hoje, sem esquecer a importância da data que se assinala no 1º de dezembro. A importância de sermos livres, a importância, vamos lá ver, sermos livres, e eu acho que todas estas liberdades, e agora até há uma coisa aí que é os novos direitos, tudo isso só se compreende e só se defende dentro de um contexto nacional. Quer dizer, eu digo isto muitas vezes, é um clichê, mas eu prefiro ser governado por comunistas portugueses, não sei se ainda há muitos, mas prefiro ser governado por comunistas portugueses que por fascistas ou direitistas belgas. Portanto, acho que apesar de tudo a fronteira é a nossa grande garantia. Portanto, a restauração de 1640, a restauração da fronteira, da soberania dos portugueses em Portugal é muito importante e continua a ser importante. Aliás, como agora parece que toda a gente está a descobrir, mas durante muito tempo parece que não, que achavam que as fronteiras eram uma coisa dispensável. Uns deslumbrados que é bem. Portanto, faz todo o sentido celebrarmos esta data e o feriado. Faz o feriado, que aliás, em má hora houve um governo, penso que as pessoas que o fizeram já estarão arrependidas, mas que em má hora suspenderam esse feriado. O 10 de junho atribuiu-se a celebração à morte de Camões, não é? Camões Camões com Fernando Pessoa são de facto os grandes intérpretes na cultura, de uma coisa que é muito importante, que é a identidade cultural das nações. São os grandes intérpretes da cultura e da unidade portuguesa. Portanto, e a restauração de 1º de dezembro é a restauração prática, física, político-militar, se quiser pôr as coisas assim. Quer dizer, nós, graças a Deus, depois tivemos ali uns 4 anos que os espanhóis estavam mais ocupados em submeter a Catalunha e, portanto, nos deram 4 anos de descanso até 1644, para nos podermos armar e para podermos montar a nossa diplomacia e defendermos assim a independência. Mas, claro que a independência continua a ser fundamental. É a nossa identidade e é a nossa liberdade. E no contexto da União Europeia? A União Europeia, vamos ver, a União Europeia, enquanto uma associação económica e financeira, eu acho que fez sentido, foi positiva. Eu não sou propriamente um perito nessas matérias, mas acho que, enfim, falando com as pessoas que sabem alguma coisa disso, parecem-me felizes e contentes. Mas quando passou a querer ser, digamos, uma supernação, ou querer, como agora está a fazer em relação a algumas nações europeias, quando passou a ser, quer dizer, exercer um controle político, é um desastre e, portanto, acho que temos que ser contra. Acha que é preciso ser reformada? Não, é preciso que tenha algum sentido, aliás, sobretudo agora porque está com uma agenda completamente, também estranhamente, a União Europeia parece ter adotado nos casos da Polónia e da Hungria uma agenda tipo woke, não é? Uma agenda tipo esquerda radical chique americana, que não tem nada a ver connosco, e nem connosco, nem com a maior parte do sentir dos povos da Europa. Acho que tem que ser contrariada nesse sentido e tem que ser posta no seu lugar. Vejo mal, embora, enfim, sendo realista, acho
que aqui houve assim uns esboços, houve umas imbecilidades, houve umas criaturas que quiseram destruir o padrão dos descobrimentos, houve umas criaturas que quiseram pôr uma espécie de notas de pé de página ou essa de Queiroz, tem havido. Mas aqui, apesar de tudo, acho que não chegamos aos limites que temos, sobretudo nos países dos Estados Unidos e na própria Inglaterra. Acho que no continente europeu, apesar de tudo, as coisas têm sido mais moderadas, até talvez porque a reação tenha sido mais forte. Mas acho perigoso, quer dizer, acho perigoso e sobretudo, acho estúpido e imbecil, quer dizer, toda essa desconstrução enfim, do que faz parte da nossa história, dos nossos valores, quer dizer, né? Sobretudo acho que é uma coisa que é absolutamente idiótica, que é querer julgar o passado à luz das concepções dominantes no presente, quer dizer, não há dúvida, por exemplo, sei lá, os dirigentes portugueses os dirigentes portugueses de toda a Europa até ao século XIX, não é? Eram dirigentes, eram reis absolutos, quer dizer, portanto, ir julgar ou ir destruir as estátuas ou ir fazer essas coisas à luz dos conceitos de hoje é uma imbecilidade completa. Nem sei se está em metamorfose, nem sei se existe, quer dizer, eu tenho grandes dúvidas, fora de algumas pessoas, enfim, que temos procurado manter, digamos, uma certa linha de ideias e de princípios, acho que, quer dizer, como é normal também, quer dizer, vamos ver, há uma certa normalidade disso. A direita governou Portugal entre o período da ditadura militar de 26 e do Estado Novo a partir de 32, praticamente durante 50 anos, portanto agora também é normal que a esquerda esteja... Agora, aliás, estão a chegar exatamente à mesma data, estão a caminho dos 50 anos, portanto, enfim, talvez agora comece a haver alguma mudança, mas também faz algum sentido. Um reequilíbrio. A história é cíclica, portanto, tem muitos ciclos, portanto, é evidente que a seguir ao triunfo a direita que ficou a seguir ao triunfo da esquerda no 25 de Abril e, sobretudo, no 28 de Setembro e no 11 de Março, a direita que ficou foi a direita tolerada, foi a direita da esquerda, foi a direita que a esquerda tolerou ou que se acomodou aos princípios da esquerda, até porque a esquerda exatamente nisso fez. Enfim, naturalmente estavam no direito deles, a única coisa é que fizeram isso em termos democráticos, enquanto no anterior regime ninguém quis passar por democrático, no fundo fizeram isso autoritariamente, quer na ditadura militar, quer no salazarismo. Isto aqui fez-se, no fundo, exatamente a mesma coisa, só que se fez em democracia, e ficou a direita, digamos, acomodada, ou disciplinada, ou direitinha, como às vezes alguns amigos meus chamam. O mérito do Chega é reequilibrar um eixo que estava completamente virado para a esquerda. Os conteúdos, enfim, em alguns casos, são questionáveis e não sei se são as coisas mais importantes, mas de qualquer maneira teve esse mérito e sobretudo de criar um espaço de protesto, que eu acho que é importante. Agora vamos ver se são capazes, para além do protesto, de criar um espaço de construção, não é? Vejo como uma grande tragédia, aliás, há muitos anos, quer dizer, que isso é um ponto de reflexão importantíssimo, e aí houve uma quebra, do ponto de vista cultural, sobretudo quando se passa da família de 3 filhos para a família de 2, que os espanhóis chamam a parejita, e depois passa-se para a família de 1 e depois passa-se para a família de nenhum. Há risco para a identidade europeia e a portuguesa, neste caso? A portuguesa, apesar de tudo, é das menos atingidas por isso, porque, melhor ou pior, a imigração que nós temos aqui, quer uma que vem, não é muito significativa, mas quer uma que vem dos antigos territórios do Império, então chamado ultramar, ou então agora como se chama das colónias, o que é que faz a grande diferença na questão cultural? É a religião, mesmo quando as pessoas já não são praticantes dessa religião, mas, digamos, têm os vetores culturais da religião. Portanto, aqueles que vêm de áreas da religião cristã, é relativamente fácil integrarem-se.
Os outros já será mais difícil. Nós não temos, penso eu, não sou um grande especialista em questões demográficas, mas tenho, enfim, as noções gerais, e sobretudo aquelas que podem interessar um bocado para a questão político-cultural. Então, portanto, não acho que Portugal não é, mas Portugal é uma exceção nesse aspecto. Aliás, porque Portugal é exceção em muita coisa. Portugal também é dos poucos Estados nacionais na Europa que são exatamente Estados nacionais, onde, digamos, as fronteiras culturais e identitárias da nação correspondem às fronteiras do Estado. Não há muitos. Portanto, a Europa estará, digamos... A Europa tem outros problemas. Tá. Aliás, na Europa há uma grande diferença aí entre a Europa Oriental, que está a defender-se já ativamente, não é? Até talvez às vezes radicalmente, e a Europa Ocidental, que exatamente porque, sobretudo a Alemanha, porque tem um déficit muito grande em matéria de trabalho, não tem de facto pessoas, e que portanto tem que ser mais liberal, digamos, na admissão de estrangeiros, e que são, alguns são, exatamente pela questão pela questão da identidade cultural, são difíceis de integrar. Quer dizer, eu pergunto, porque é que um argelino, um jovem argelino, ou melhor, que nasceu em França, o que é que para ele diz já nem digo Napoleão, mas a Joana d'Arc, o que é que isso diz para ele? Quer dizer, que referências é que são para ele? Às vezes até são referências contrárias, não é? Portanto, é muito complicado isso. E acha que as autoridades, digamos, a União Europeia, Bruxelas e, como disse, países da Europa Ocidental... A Europa Oriental aí é diferente da Europa Oriental. A Europa Oriental, curiosamente, aliás, aqui há tempos eu tive uma longa conversa, que aliás depois deu até uma entrevista no Expresso, com o primeiro-ministro da Hungria, o Orbán, e ele chamou a atenção para um ponto que eu acho que é muito interessante. A Europa Oriental, exatamente como esteve submetida e congelada pela influência soviética, acabou por conservar-se, curiosamente, até numa certa forma quase antagonística, mas conservou determinados valores conservadores, nomeadamente, por exemplo, sei lá, a importância da família e da própria identidade nacional, mais que a Europa Ocidental, que teve, a partir dos anos 60, sobretudo, uma grande mutação em termos libertários, em termos de afirmação hiperindividualista, que, portanto, deixou de cuidar dessas questões. Isso foi uma frase que um seu colega de coisa exagerou um bocado. O que eu queria dizer, e aliás até me obrigou a falar com alguns amigos meus que estavam nessas condições, eu não acho que, quer dizer, o que eu queria dizer é que a China, que nos anos 60 tinha aqueles partidos meio malucos, de maoístas, não é? Aqueles partidos radicais de esquerda, hoje em dia não quer nada disso, e o que a China faz nas nossas sociedades é, pelo contrário, ter nas suas empresas e nas empresas a que está associadas, não é propriamente recrutá-los como agentes, até porque grande parte dessas pessoas são pessoas respeitáveis e não são recrutáveis como agentes, mas é figurarem em conselhos de administração, em conselhos de aconselhamento, etc., de empresas também elas, por sua vez, responsáveis, em que os chineses têm, enfim, participações importantes. Mas acaba por ter uma influência? Acaba por ter uma influência. Claro que tem influência, mas apesar de tudo, enfim, isso foi um exagero foi um exagero que, aliás, a gente nunca tem. Mas já agora eu pergunto, acha que os países ocidentais, a Europa, deve meter-se em guarda relativamente a ativos estratégicos? Claro que sim. Nós, por exemplo, aqui temos uma coisa que é, se não estou em erro, a REN, que tem, lá está, por exemplo, é um desses problemas. O que eu acho nisto é que até agora também a Europa, enfim, a Europa como todos é quase como aquelas famílias importantes que já não têm grandes recursos, mas ainda têm uma certa influência. A Europa tentou ter o melhor dos mundos, quer dizer, ou seja, ter os negócios da China e gozar da proteção americana. Mas agora isso, acho eu, acabou.
Não sei, disse isso. Eu tinha um jornal, bom, não sei. Qualquer das formas... Não, quer dizer, há aquela famosa... Não, é uma cultura, quer dizer, é uma cultura que eu vejo, por exemplo, enfim, nos antigos espaços imperiais, mas com cambiantes diferentes, por exemplo, sei lá, é muito forte, por exemplo, em Angola, por diversíssimas razões. É uma cultura, é um modo de ser, é uma literatura. O Brasil também tem isso, quer dizer, eu, nesse sentido, acho que, lá está, voltando aos poetas. Os poetas são os grandes intérpretes disso, o Camões numa geração, o Fernando Pessoa na outra, do coletivo. Depois do individual, ou seja, dos portugueses, apesar de tudo ainda temos, acaba por ser o Camilo e o Essa que apanharam os portugueses. O Essa apanhou Lisboa, exclusivamente Lisboa e pouco mais, ele próprio. Aliás, confessa que não conhece nada de Portugal, tirando Lisboa e da classe, digamos, das classes altas de Lisboa. Fez uma incursão em Leiria, que aliás é o crime do Padre Amaro, que passa em Leiria, o resto é sempre Lisboa. E o Camilo Castelo Branco apanhou o resto do país, os portugueses, portanto, esses apanharam os portugueses. Depois é evidente que se eu for ler um romance do Pepe Tela, por exemplo, A Gloriosa Família, se for ler um romance do João Valdo Ribeiro, por exemplo, Viva o Povo Brasileiro, eu encontro identificações dessa cultura lusófona, se quisermos chamar, que, portanto, é uma certa identidade e que eu acho que é importante num mundo onde as referências propriamente ideológicas deixaram de ser importantes para definir os blocos ou os grupos e onde voltaram a ser muito importantes exatamente essas referências histórico-culturais. O mundo, sei lá, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, têm, até mesmo militarmente, têm hoje determinadas afinidades e ligações, quer dizer, essas coisas voltaram, esse tipo de soluções ou esse tipo de identidades voltaram a ser muito importantes. Não sei, quer dizer, não é evidente que o Brasil é muito maior que nós, mas não me parece ser muito incómodo numa identidade, se chamamos lusófona, não me faz muita confusão que o Brasil tenha aí um papel dominante, se ele quiser ter, não é? Olha, eu continuo a escrever pelo acordo antigo, não sei, e nem sei escrever do atual. Irrita-me imenso, nunca sei, aquelas coisas que não sei, mas quer dizer, isso aí admito que seja um preconceito de velho, pá, mas não faço batalha disso, mas eu não vou continuar a escrever a antiga. O seu último livro, A Hegemonia, 7 duelos pelo poder global. Sim. Que é este? Exatamente. Sim, este livro nasceu de uma reflexão sobre uma coisa que agora está aí muito na moda, que é esta questão dos Estados Unidos e da China. Aliás, originalmente este livro era para ser uma reflexão, mas só que ela já estava feita. Aquela questão do Graham Allison, que ele chama a armadilha de Tucídides, que é Tucídides, fazendo a história da guerra do Peloponeso, diz que exatamente os espartanos foram para a guerra com Atenas porque viram que Atenas estava a crescer e poderia ameaçar a sua hegemonia e, portanto, à partida e preventivamente foram para a guerra através de aliados, mas foram para a guerra com Atenas. E isso põe-se muito o Allison no livro dele, enumera uma série de casos históricos e depois chega aqui à questão dos Estados Unidos com a China e pergunta-se exatamente o que é que os Estados Unidos vão fazer, se também não estão numa armadilha de Tucídides, ou seja, se não vão ser obrigados a, num dado momento, não há o risco de entrarem em conflito, ou seja, o conflito tradicional que há entre a potência dominante e a potência ascendente. E, portanto, achei que havia um outro tema no Tucídides que valia a pena discorrer e discutir, que era a questão dos motores da ação humana, que ele diz que é o medo, é a glória no sentido do desejo de glória e de honra, e é a cobiça no sentido dos interesses materiais. E, portanto, analisei
7 conflitos históricos à luz desses motores. Houve 2 livros que eu escrevi porque tinha que os escrever. Foi Portugal aos Anos de Fim, que escrevi no exílio e muito zangado com tudo o que tinha acontecido. E foi o único romance que eu escrevi, que é o Novembro. Também escrevi numa situação de muita perda pessoal. De resto, gostei de escrever, de uma maneira geral gostei muito de escrever os Jogos Africanos também. Foi um assunto que foi uma história que eu achei que era importante contá-la antes que outros a contassem.